Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero ler com vocês Josué capítulo 1, do versículo 6 até o 9. Josué capítulo 1. Glórias a Ti, Senhor. Abra o seu coração nesta noite, para que o Senhor possa te encher de graça e de poder, aleluia. O Senhor está aqui, irmãos. O Deus de Jacó está aqui. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está aqui. O Yeshua Hamashia está aqui. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Ele veio ouvir seu louvor. E como disse a nossa irmã missionária Marília, irmãos, tem gente que é Jó e não sabe. Jonas, que é Jonas, né? E não sabe, é verdade. Bênção de Deus. Como disse a nossa missionária Marília, junto com o nosso missionário Fernando, Deus é santo. Todos acharam? Josué 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Nossa irmã Simone vai ler para nós os 6, Fernando 7, Marília 8, Adriana 9. Pode ser? Pode começar. Sete. Amém. Nove. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que... Diga isso para o seu irmão. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você quer que ande, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é com você, o Senhor está do seu lado, aleluia. Irmãos, nós estamos nessa campanha fazendo referência às muralhas de Jericó, mas o texto de Josué, ele nos traz desafios nesta noite. E esse texto nos desafia a pegarmos nas promessas, como aqui foi dito pela nossa irmã Simone. O Senhor, ele tem promessas, o Senhor, ele tem desígnios, o Senhor, ele tem caminhos já traçados para as nossas vidas. Salmo, aleluia, 139, versículo 16 diz que quando você era um óvulo no ventre da sua mãe, Ele olhou para você e já escreveu a sua história. Então, em nome de Jesus, saiba você do seguinte: a sua história já está escrita. Os planos de Deus já estão escritos sobre você. Os caminhos que Deus quer para a sua vida já estão traçados, aleluia. E Ele diz assim: saiba você que eu tenho pensamentos sobre vós. São pensamentos de paz, de prosperidade, pensamentos para te dar saúde, bênçãos, porque do Senhor, irmãos, vem bênçãos sem fins. Ele diz em Efésios que o desejo dele é que você seja abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, aleluia. A palavra do Senhor diz que você não deve ficar atento só olhando as coisas desse mundo. Oh, maravilhoso Deus de Israel, porque o Senhor, Ele nos ensina, irmãos, de que você é espiritual, você é a nação espiritual de Deus, você é a igreja de Deus, lavada e remida pelo sangue de Jesus, você foi comprada com sangue carmesim, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com a própria vida, aleluia,
glória de Jesus. Os desafios do livro de Josué para nós é uma convocação para que tenhamos força e tenhamos coragem. E a pedra nesta noite que você tem que tirar da sua vida é o antônimo disso tudo. O antônimo da força é a fraqueza, é o desfalecimento, é o desânimo, a apatia, o cansaço. Essas são as pedras que você tem que tirar do seu caminho, tirar da sua vida. Levante-se de manhã como um servo de Deus se levanta. Se levante de manhã como aquele que pode todas as coisas naquele que te fortalece, aleluia. Não levante abatido, não levante entristecido, mas levante-se de manhã como aquele que foi separado, ungido e consagrado para vencer, aleluia. O antônimo da coragem é a covardia, é o medo, o pânico, a dúvida, o desvalor, o apavoramento. Essas pedras você tem que tirar da sua vida. Pare de ficar com medo de tudo. O diabo, ele usa o medo para te paralisar. Quantas coisas você deixou de viver na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida doméstica, porque você teve medo de viver o novo. Você teve dúvida daquilo que Deus havia planejado para você. Você está aqui nesta noite, mas você está perguntando aí dentro: será mesmo que é isso que Deus quer? É isso mesmo que Deus planejou para a minha vida? O espírito, sabe, a síndrome de Gideão tem abatido o seu coração. Se eu sou abençoado, se eu sou valoroso, se eu sou corajosa, por que eu estou passando tudo isso que eu estou vivendo? E eu te respondo, e já foi dito aqui nessa tribuna nesta noite: desobediência. De que se queixa o homem, diz Tiago, se não das suas próprias escolhas erradas. Do que se queixa, diz Tiago, se não dos seus próprios pecados e delitos. Não temos o direito de nos queixar, de estarmos vivendo a vida em que vivemos, porque nós temos plantado esse tipo de semente. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, diz: de Deus ninguém zomba. Quando você diz que está vivendo da forma que vive porque Deus quer, você está zombando. Quando você está vivenciando situações de dificuldade e escassez, e você diz que é assim mesmo que Deus trabalha na sua vida, está zombando de Deus. Muitas vezes você olha para trás e fala: eu tinha tantos bens materiais e hoje eu não tenho. Não tem porque não administrou direito. Porque tudo que a gente administra bem, olhando de longe, olhando a visão longínqua como uma visão de uma águia, nós nos preocupamos em plantar sementes que nós vamos colher coisas boas. Perdemos tudo lá atrás, perdemos porque nós gastamos com o que não era pão, gastamos com o que não era necessário, porque infelizmente a pessoa não pode ter um pouquinho de dinheiro que já quer ir no shopping, gastar dinheiro e fazer ir no cinema, e fica aquele frisson para poder gastar. Parece que dá urticária quando está com o dinheiro na mão. É triste. É isso mesmo. O Senhor, Ele quer que você tenha força e coragem nesta noite. Porque senão você vai continuar desse jeito, sem conquistar tudo que Deus propôs para a sua vida. A nossa irmã falou aqui uma verdade: é tudo no tempo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz também que nós devemos remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo? É o que nós costumeiramente fazemos. Na escola nós fazíamos isso. O irmão aqui, tem cara de nerd, eu acho que ele não fazia não. Acho que o meu genro acho que fazia isso. Eu fazia. Deixava o trabalho para entregar e para fazer no último dia. A gente tem essa mania. As coisas têm uma data para acontecer e a gente sempre deixa para a última hora. A gente fica procrastinando, protelando. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço.
Remir o tempo é fazer rápido, porque perdeu todo o tempo hábil que tinha para poder fazer as coisas direito. Então nós precisamos remir o tempo. Por quê? Porque quantas bênçãos nós já perdemos? Porque fomos fracos, desfalecemos na hora da adversidade, desanimamos, estamos apáticos diante da situação, nos cansamos porque estamos malhando ferro frio. E para malhar ferro ele tem que estar incandescente, tem que ter fogo nesse negócio aí, aleluia. Deus não tem pacto com pessoas covardes. Ele olha para Josué e fala: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Por quê? Porque meu servo Moisés já é morto e você está fraco, desanimado, você está desfalecendo. Por quê? Porque você está sendo covarde, porque o que você tem para frente é grande demais. E aí você olha para você e fala: eu sou tão pequeno, e o que Deus quer tão grande, como é que eu vou alcançar? E eu vou dizer para você, não é você que vai alcançar, mas é o Senhor que vai na sua frente abrindo os caminhos, abrindo os caminhos para você passar. Ele quem te fortalece, Ele quem te sustenta, Ele quem te guia, Ele te alimenta. Nós queremos ser vitoriosos, mas nos faltam força, coragem, foco. Nos distraímos muito fácil. Cantamos aqui sobre Jesus no nosso barquinho. Olha o que acontece com Pedro. Pedro vivencia o sobrenatural. Ele anda sobre as águas até o momento em que ele para olhar em volta. Porque o momento que ele para se distrair com o que está em volta dele, que é o vento, ele afunda. Escuta o que eu estou dizendo para você nesta noite. Pare de olhar em volta. Foi o que o pastor falou. O Deus desse século não tem poder sobre nós. As coisas que estão aí fora não regem as nossas vidas. É na hora da crise. A palavra crise no chinês significa oportunidade. Você sabia disso? Crise para o chinês, na palavra, no idioma, no mandarim, é oportunidade. E é a oportunidade de Deus ser louvado na sua vida. Porque na hora que não pode, é a hora que Deus age. Eu falei aqui com vocês no domingo dos impossíveis de Deus. A Bíblia está recheada de coisas impossíveis que Deus fez. O que é impossível para você, para Deus é possível. Jeremias fala: tem alguma coisa maravilhosa demais que o Senhor não possa fazer? Não. Ele olha para a mulher, para Maria, e Maria fica: como isso vai acontecer? Como é que eu vou conceber do Espírito Santo? Isso é miraculoso demais. E o anjo olha para ele e fala, para ela, e diz: há alguma coisa impossível para Deus? Se Ele quiser hoje, Ele vira o cativeiro. Se Ele quiser hoje, Ele restitui a saúde. Se Ele quiser hoje, traz o cônjuge de volta para dentro da sua casa. Se Ele quiser hoje, Ele restabelece a sua comunhão na sua família. Se Ele quiser hoje, Ele te dá uma ideia miraculosa assim, genial, e você, a Apple vai ficar no bolso. Tamanho genialidade. Porque Ele é o Criador. Tesla vai ser ficha, você vai fazer espaçonave. Não vi ninguém dizer amém. Eu conheço alguém aqui que ia pegar um Fusca e fazer um helicóptero. Olha lá, viu? Aí, ó. O irmão engenheiro. Tudo é possível para quem crê. Mas você sabe por que a gente não vive o impossível? Porque a gente acha que depende de nós. A gente acha que o impossível depende de eu estar numa boa posição. Está achando que é a hora que o cometa passa no espaço. Tem que ter uma boa posição, uma boa equalização. E tudo tem que estar conjuminando. E os cardeais, e os pontos, e a metragem, o estudo da física, cálculos que no fim dá zero. Aquela coisa genial.
estonteante, sabe, que deixa os olhos do ser humano assim, uau, que coisa maravilhosa. É nada. Só ele querer. E o que move o coração dele foi o que a gente cantou. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. O seu coração quebrantado. Aquele coração que olha para Deus e diz: eu não consigo sozinho, Senhor. Eu não consigo. Deus faz algumas exigências a Josué. A primeira dela é: seja forte. Segunda, corajoso. E o terceiro: não aparte da sua boca os livros dessa lei. Você quer ser vitorioso, primeiro seja forte. Porque não é aquela força musculosa, física, mas é aqui dentro. Porque as coisas demoram para acontecer e nós precisamos ter bom ânimo para esperar acontecer. Precisamos estar convictos de que todos os dias é hoje. Aí não é, é hoje. Aí amanhã você acorda, é hoje. É hoje. É sempre hoje, hoje, hoje. O Senhor fala para você: esforça-te. Sansão estava deitado no colo de Dalila. Ele era forte? Diga-se de passagem, fortão. Mas deitado ao colo de uma mulher, ele não tinha mais força. Lembra no domingo aqui, o irmão até passou mal quando a gente falou do beijinho venenoso? Tem mulheres, irmãos, que tem uns beijinhos venenosos. Derruba o maior dos campeões. E uma mulher frágil derrubou o maior campeão de toda a Bíblia. Seduziu, envolveu, sabe? Deixou envolvido, embebecido com os perfumes dela. Porque mulheres, irmãos, têm poder de destruir e construir. E os homens, irmãos, têm poder de ser muito fraco. Mas numa piscada de uma mulher se derrete todo. Está avisando, irmão. Sansão, irmãos, no colo de Dalila, contou o seu segredo. Ele era forte, musculoso, poderoso, turbinado, bombado. E aí você põe qualquer atributo aí em Sansão. Mas quando ele contou o segredo dele e perdeu as suas forças no colo de uma mulher frágil e pequenininha, perto dele, ela devia ser muito pequena. Então a força tem que estar aqui dentro. Anima-te. O Senhor é contigo. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Creia na palavra de Deus. Aquela mulher que estava diante do juiz iníquo, ela podia ter desanimado. Esse homem não respeita ninguém. Esse homem não respeita nem a Deus. Quem é esse homem? Iníquo, horrível de se tratar. Uma pessoa petulante, arrogante, orgulhosa. Vai tropeçar num tupete de tão orgulhoso que é. Mas ela insistiu, ela tinha força dentro de si. Ela se esforçou. Eu acredito que ela levantava de manhã e falava assim: eu sei que ele hoje não vai me atender, mas eu vou lá, uma hora dessa ele vai me atender, e eu vou bater na porta dele, ele vai ter que me atender. Aí ele maltratava ela, desfazia dela. Era uma mulher em uma sociedade patriarcal, onde era completamente desprezada, maltratada. Lembra que eu falei para vocês? As mulheres nessa época eram contadas junto com gado. Chegava para o cidadão e falava assim: qual é a sua propriedade? Eu tenho 100 cabeças de gado e uma mulher. E tem uns bacuri lá, uns barrigudinhos também, que eu tive com essa mulher aí. Então mulher era desprezada. Imagina diante de uma pessoa iníqua como aquele juiz. Mas ela desistiu. Ela desistiu. Ela desistiu. Vocês estão aqui? A mulher desistiu de pedir, de receber o pedido que ela estava tanto insistindo. A mulher desistiu, irmãos. Por que você está desistindo? Por que você está desanimando? Por que você está apático
diante as situações? Por que você acorda de manhã e fala, já estou cansado de viver desse jeito? Cadê a força do Senhor em você? A alegria do Senhor é a sua força, a sua fé. Aleluia, tenha força. Se esforce, seja resiliente. Imagina, irmãos, Hiroshima e Nagasaki, bombardeada. Imagina o terrorismo daquela bomba atômica naquele país. A resiliência daquele povo de se reconstruir. O diabo, ele vem, bombardeia você, joga você no chão. Tá, e aí agora, o que a gente faz? Temos um problema, vamos achar uma solução. Seja resiliente, não desista. Não desista. Tenha bom ânimo. Se fortaleça. O Senhor está aqui, Ele quer te abençoar. Irmão, Josué tinha uma nação inteira. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas para poder colocar numa terra que Deus tinha prometido. Pessoas que vieram do deserto, estavam ali, irmãos, cansados, ansiosos por receber a promessa. Atravessar aquelas muralhas gigantes, Deus honrou. E então festejaram, estavam alegres. Então foram todos cheios de coragem, enfrentar outra batalha. Vamos destruir a próxima cidade. A cidade chama Ai. E Josué, cheio de fé, um homem segundo a obediência, segundo a palavra de Deus, junta um número menor de soldados e manda para Ai, porque sabe que é uma cidade pequena. Então, no estalar de dedos, a gente vence a guerra e volta mais cedo para casa para comemorar. Só que a Bíblia diz que os corações deles se desfalecem, porque havia pecado no meio do arraial. E quando tem pecado no meio do arraial, a vitória ela não vem. Mas o diabo tem legalidade para roubar de você a vitória que Deus separou para você. O Senhor, Ele falou, não quero que tire nada de Jericó. Um homem de uma tribo chamado Acã, ele pega uma capa e outras pedras preciosas, enterra no meio da sua tenda, coloca um tapete por cima. Presta atenção, o pecado a gente põe debaixo do tapete, esconde e acha que ninguém viu, mas Jesus viu. O diabo ajudou a fazer, mas não vai ajudar a esconder. E está lá, o povo foi para a guerra. Deus não dá a vitória quando a gente está na desobediência. Deus não dá a vitória quando a gente está fora da posição. Deus não dá a vitória quando há pecado no nosso arraial, na nossa casa, na nossa vida, nas nossas famílias. Deus não dá. Por isso que Jó se preocupava em orar pelos filhos. Jó ofereceu holocausto a Deus antes que os filhos pecassem. Jó já estava lá de plantão pedindo perdão, porque sabia que o pecado separava ele de Deus. Sabia que o pecado fazia com que a oração não chegasse nos céus. Sabia que o pecado ofendia a Deus. Sabia que a transgressão chateava e ofendia a santidade de Deus. Eles perderam a guerra e os corações se desmaiaram de tristeza. Eles rasgaram as vestes, lançaram cinza sobre a cabeça e clamaram ao Senhor. Clamaram, até que Deus revelou que Acã tinha desobedecido. E aí foi o que a Marília falou: inocentes pagam, porque de Deus não tem meio termo. Essa pregação de hipergraça, ela não existe, é mentira do diabo. Deus é justiça, Ele é fiel e verdadeiro. Não há como nós fugirmos da justiça de Deus. É por isso que a grande tribulação está aí. Vocês viram que triste lá na Turquia e na Síria, os terremotos de lá? Que triste. Princípio das dores. As dores do parto estão se apertando. Você que teve filho sabe disso. As contrações já estão chegando em um espaçamento menor e a dor está ficando mais intensa. Jesus já alertou sobre isso. Desperta, igreja. Desperta.
Santifique a sua vida, purifique a sua vida. Maranata, o Senhor está voltando. Ele vai tirar você, porque antes que Ele impetre a justiça social, antes que Ele impetre a justiça no mundo, Ele vai tirar os justos do meio. Deus é santo. Toda a família de Acã pagou, irmãos. Os animais, a tenda, não ficou pedra sobre pedra do clã de Acã. Todos morreram, todos foram mortos fora da cidade. Todos, irmãos, porque Deus fala, e a gente desobedece, e a sentença vem. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, e Deus falou: a espada não vai sair da sua casa. Eu vou cumprir o que eu falei para você, mas a espada não vai sair da sua casa. Quer dizer, morte em cima de morte, perseguição em cima de perseguição, família completamente destruída, porque Deus é justo. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele amou tanto você que entregou Jesus pela sua vida, mas você só vai ter o direito na salvação se você crer na obra redentora do Filho unigênito de Deus. Do contrário disso, já está condenado. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só existe um intermediador entre Deus e o homem, Jesus, o homem. Davi, irmãos, em 1 Samuel 30. Davi é um homem muito conquistador, guerreiro, valente. E as vitórias de Davi, irmão, estão num coração forte. Davi era destemido, corajoso. Davi não se abatia diante das circunstâncias. 1 Samuel capítulo 30 conta a história que ele estava em uma guerra. Ele foi atrás de um povo, mas os amalequitas aproveitou a ausência de Davi e os seus valentes, invadiu Ziclague, presa 2 mulheres de Davi, mais a família dos homens que estavam junto com Davi. Davi volta para Ziclague. Chegando lá, descobre que todo aquele povo que estava com ele, as mulheres, as crianças, os animais, foram levados pelos inimigos. Presta atenção no que eu estou falando para você. Muitas vezes você sai da posição que Deus te coloca e vai buscar os seus interesses, como falou nossa irmã Marília. Deus manda você num lugar e você quer fazer outra coisa para facilitar, otimizar o tempo, ver se consegue fazer mais rápido o que Deus mandou. Não, a obra de Deus não é feita do meu jeito, não é feita do seu jeito, é feita do jeito do dono da obra, aleluia. E nós saímos da posição então, e quando a gente menos espera, o inimigo entra na nossa casa. O inimigo entra no meio da nossa família, o inimigo faz a arruaça toda, e nós ficamos de que forma? Ficamos com cara de quem não vigiou a posição que Deus nos colocou. Deus colocou a gente como atalaia, e o atalaia, ele fica vigilante no seu posto. Ele não tesqueneja, ele não dorme, ele não vacila. Ele fica atento quando o inimigo avista de longe, e ele anuncia que esse inimigo está chegando. Bom, Davi saiu. Quando voltou, percebeu toda aquela bagunça que os amalequitas fizeram. A Bíblia diz que ele chorou. A Bíblia diz que ele ficou desanimado. A Bíblia diz que ele ficou angustiado. Mas depois de muito chorar, e a Bíblia diz aí em 1 Samuel capítulo 30, que ele chorou tanto até acabar as forças. Por que o Senhor, ele se preocupou em deixar isso escrito para você? Para você perceber que um homem guerreiro, um homem forte, um homem valente, também diante das adversidades chora, se entristece. A nossa irmã falou aqui sobre desobedecer. Quando a gente desobedece, a única coisa que sobra é: chora na presença de Deus, se humilha diante de Deus, põe a boca no pó, talvez haja esperança para você. Se humilhe diante da potente e poderosa mão de Deus. Se humilhe, porque a única oração que Ele vai ouvir de quem é desobediente é: Pai, sou pecador, pequei contra os céus,
pequei contra o Senhor. A única coisa que me resta é vergonha, como diz Daniel. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, mas a minha vergonha. Panos de saco e cinza, humilhação. Nós estamos estudando no domingo de manhã sobre avivamento. Não existe avivamento se não tiver humilhação. Se humilhe, pranteie, chore. Josué com o povo, quando viu a derrota em Ai, rasgou as vestes de festa, vestiu panos de saco, jogou cinza sobre a cabeça e choraram e jejuaram o dia inteiro. Se humilhe, se humilhe, se humilhe para que o Espírito Santo venha. Aleluia. Depois disso tudo, Davi se levanta, bate a porta, vai consultar o Senhor. E o Senhor fala para ele: vai, persegue o inimigo e traga o que é seu de volta, porque eu já estou dando os inimigos nas suas mãos. Aleluia. Depois da humilhação vem a vitória, a restituição. E a Bíblia diz que Davi saiu com mais 600 homens e foi buscar o que era dele. Se humilhe, pranteie, clame, depois bata a poeira, levante-se, arrume e vai buscar o que é seu. Seja forte. O inimigo tomou, mas ele vai ter que devolver, porque Deus já entregou nas suas mãos. Aleluia. Se você se mostrar frouxo no dia da sua angústia, a sua força é pequena. Provérbios 24:10. Seja corajoso. Aleluia. Baraque, um general de guerra, tinha que enfrentar um outro general chamado Sísera. Deus falou para Baraque: Baraque, eu quero que você tome conta dos vales e dos montes. Baraque, igual muito crente tem por aí, só quer saber dos montes, só quer saber dos altos, só quer saber da fama, só quer saber do oba-oba, dos flashes, só quer saber das lives, só quer saber da sensação. E os vales nada. Enquanto está lá preocupado em aparecer, a família está exposta. Enquanto está preparado lá, se preparando para se mostrar, se orgulhar e ficar mostrando que pode, que é capaz, mostrando as suas capacidades, o casamento está distante. Irmãos, ouvi um testemunho hoje de uma irmã. A irmã queria consagrar a Deus. Olha que mulher sábia, irmãs. Queria consagrar a Deus. Falou para o marido assim: ó, 3 meses sem fazer aquilo que não interessa para ninguém. Só jejum e oração. E o apóstolo Paulo diz que você não pode fazer nada sem que vocês estejam combinadinhos. Muito bom. Nesses 3 meses de jejum e oração, irmãos, o marido foi procurar outra. Porque a mulher estava de jejum, ele não. Ele foi procurar outra. E aí a mulher põe a mão na cabeça e fala: Senhor, eu estava jejuando. Estava subindo o monte, descendo o monte, parecendo o carro do ovo. Sobe monte, desce monte. Senhor, estava te buscando, estava consagrando a minha vida. Irmãos, Deus não pede sacrifício de... A mulher tinha que ter vigiado. Porque as mulheres dos bicos venenosos estão por aí. As mulheres dos cabelos assim, sedutores estão por aí. As pombagiras estão tudo aí, irmãos. Espírito de prostituição está tudo por aí. Aí a gente não vigia. Ah, mas meu marido já é velho. Ih, irmãos, é do velho mesmo que elas gostam. Que se tiver cabeça branca, acho que tem lancha. Ah, mas meu marido não tem beleza. Ela não está preocupando isso, porque ela acha que porque não tem beleza, tem carteira, irmãos. Tem carteira. Então, irmãos, vigia. Quer consagrar a Deus? O marido e a mulher? Combina. Vigia. Baraque não vigiou. Deus mandou cuidar dos vales. O inimigo veio e cuidou dos vales para ele.
E Deus falou para ele: eu mandei, você não fez, você desobedeceu, agora vai lá e tira o inimigo de lá. Deus mandou você vigiar, guardar a sua família, proteger sua família, o seu casamento, você não vigiou. Proteger o seu trabalho, fazer o seu serviço direito, você não fez. Você achou que Deus proverá, Deus proverá, Deus provê, irmãos, mas a gente também tem que colocar a mão. Então Deus chegou e cobrou Baraque. Baraque chegou em Débora, a profetisa, e falou: olha, foi consultar a Débora, o que eu tenho que fazer? E Deus falou para ele através de Débora: vai lá e toma o vale, porque Deus mandou. Ah, mas eu não vou não, sem você eu não vou. Então Débora falou assim: tudo bem, eu vou com você, mas só que a vitória não vai ser sua. Deus vai usar uma mulher, e a vitória não vai ser sua. Eu sei que Císera, irmãos, era um general de guerra muito forte. Ele, o que ele fez? Ele correu, foi na tenda de uma mulher chamada Jael, e nessa tenda ele pediu água, a mulher deu leite para ela, e a mulher corajosa, as mulheres corajosas dá glória a Deus aí? Aê, ó, cheio de mulher corajosa. Císera então entrou na casa de Jael, pediu água, ela deu leite, e ele falou assim: eu vou ficar aqui escondido, porque Baraque está vindo me matar. Presta atenção, nem Hollywood fez um filme desse. Aí, chegando lá, escondidinho, Jael pega uma estaca da tenda dela, e Císera dorme porque está cansado da guerra. Ela pega essa estaca e finca na fronte dele, chega a vazar do outro lado e finca no chão. Ela mata o general que Baraque estava com medo de matar, porque ela foi corajosa, amém? É nessa hora que você dá glória a Deus. Juízes capítulo 4 e capítulo 5 está essa história. Uma mulher corajosa matou um general de guerra e trouxe liberdade ao povo de Deus. Tinha 22 homens, foram covardes e voltaram para trás. Mas Gideão com mais 300 venceram uma guerra gigante, venceram inimigos poderosos. Onde faltou coragem para Baraque, sobrou em Débora e Jael. Onde faltou nos 22 mil soldados coragem, sobrou coragem em Gideão e mais 300 homens junto com ele. Então eles derrotaram os midianitas. Saul tinha um exército forte, mas nada comparado ao exército filisteu, que tinha até gigante. Mas Jonathan, o seu filho, com o seu escudeiro, armaram uma cilada e esse exército ficou abatido. Não muito depois, em 1 Samuel capítulo 17, esse gigante se levanta e desafia o povo, o exército de Deus. E onde faltou coragem para o exército de Saul, sobrou coragem para um menino ruivo, do cabelinho cacheado, que tinha 5 pedrinhas na mão e uma funda, amém? E ele fala: por que você vem contra mim com espadas e lanças? Eu vou contra ti em nome do Senhor, aleluia. Porque Davi sabia que a força não era dele, mas a força era do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. A força não é sua, a força é do Senhor. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6 diz: fortaleça-se na força do Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, amém? Porque então você obterá a vitória. Nós terminamos aqui nessa parte, onde você deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Isso aqui vão ser cenas para as próximas pregações em nome de Jesus, amém? Eu não terminei a pregação, olha que glória. Eu nunca termino. Não consigo. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você.